igreja, como congregação. Pai, em nome de Jesus, eu declaro essa noite, Pai, um divisor de águas nas nossas vidas, um marco do Senhor, Pai, trazendo sabedoria, trazendo revelação, trazendo resposta e direção para cada um de nós. Nós queremos, Pai, sair daqui melhores, mais habilitados, mais fortalecidos, mais ousados, mais intrépidos, Pai, mais seguros, Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E que o Senhor venha encontrar o nosso coração quebrantado, contrito, que o Senhor venha encontrar o nosso pensamento cativo e elevado ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos despimos de nós mesmos, de tudo aquilo, Pai, que temos para receber mais de Ti. Porque sabemos, Pai, que verdadeiramente o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Você está num bom lugar. Amém. Eu louvo a Deus por estarmos aqui reunidos. Sabe, queridos, eu não estava aqui na virada, mas o meu coração estava. Amém. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja bem ajustada, bem firmada. Nós vamos seguir adiante, nós não vamos ficar para trás e nós não vamos desistir. Porque quando você pega uma plantinha muito bonitinha, se você arrancar ela de um lugar e botar em outro, é arriscado ela morrer. Então, vamos nos acostumar com esse bom solo. Amém? Vamos estar ajustados aqui. Deus é muito bom. E sabe, eu não sei o que você está pensando, mas eu creio que esse ano nós veremos coisas extraordinárias. Eu estou falando isso para mim. Esse ano vai ser incrivelmente extraordinário. Eu não estou desejando a ninguém feliz ano novo. Não, eu estou desejando abençoado ano novo. Abençoado ano novo. Precisamos ser mais intensos, mais intencionais. Amém? Porque com o tempo a gente vai ficando no formato, né, das coisas, mas sabe, a Bíblia fala para a gente não se conformar, não ficar num formato. Precisamos estar o tempo inteiro nos movimentando. E esse é um lugar de crescimento. Você está no culto de ensino, queridos. O culto de ensino é para nos ensinar. E coisas que às vezes a gente até já sabe, mas a gente esquece. Porque, graças a Deus, a gente está num bom lugar, onde a gente é bem instruído, bem alimentado, com uma sã doutrina, que não nos condena em nada, que só nos projeta para frente. E vira e mexe, quando a gente olha, a gente está com a cabisbaixo. Bata aí nas suas costas, fala, eu não. Eu não. Sabe? Porque, às vezes, a gente tem que estar dando uns chacoalhões em nós mesmos. Para a gente entender aonde a gente está, sintonia, ajustar. Sabe aquela época que você ajustava um rádio com aquela bolotinha do rádio, né? Hoje é tudo digital, tudo teclando. Mas antigamente, para você conseguir sintonizar, era com tanto cuidado, o negócio era sensível. Porque se fosse um pouquinho para o lado, já começava a dar ruído, chiado, você não conseguia ouvir direito. E hoje a gente tem que fazer uma força para a gente realmente se manter nesse lugar. Esse lugar onde a gente ouve as coisas de forma concentrada, de forma atenciosa, para a gente não ser levado por qualquer vento, por qualquer ruído. Porque o ruído vem, o vento vem, bate em mim, bate em você. E é por isso que nós temos que ficar apegados à palavra. Amém? Eu gosto de um texto que está lá em 2 Timóteo 3,16. Se puder projetar para mim 16 e 17, eu vou ler na versão NVI. Porque nós estamos num culto de ensino, amém? E a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E tem um objetivo aqui no 17. E para que tudo isso? Para que esse ensino? Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja apta e plenamente preparada para toda boa obra. Então, aqui, quando a gente é ensinado, queridos, a gente é apto.
A gente é preparado para toda boa obra. Então, não vamos dispensar nada, porque o Senhor está chamando a nossa atenção. Sabe, eu vou falar com vocês hoje sobre um texto muito conhecido. Eu não quero me estender, eu quero chamar a sua atenção. Não perca nada. Porque se o Senhor colocou algo para ser ministrado hoje, é porque é importante. Amém? Nós não estamos aqui simplesmente para bater um cartão, um ponto. Não, nós estamos aqui para sermos acrescentados. E nós vamos falar sobre a cura do paralítico lá em Cafarnaum. Você vai ver lá em Lucas 5. Se puder projetar aqui para mim, por favor. A partir do versículo 17, na versão também NVI. Nós conhecemos essa história, mas eu quero que você fique bem atento. Porque isso aqui aconteceu. Isso aqui foi um fato que aconteceu com Jesus. E se aconteceu com ele, é importante para mim e para você. A Bíblia está dizendo aqui, a partir do versículo 17, que certo dia, enquanto ele ensinava, olha bem, enquanto Jesus ensinava, assim como eu estou ensinando vocês hoje, na autoridade do nome de Jesus, ele também ensinava. E a Bíblia diz que estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. O poder de Deus estava com Jesus para curar os doentes enquanto ele ensinava. E a Bíblia diz, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. E olha o que diz o 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. E no 21, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Eu quero te dizer, ei, Deus sabe o que você pensa. Cuidado com o que você pensa. Pensamentos viram ações. E a Bíblia está aqui falando que quando esses homens, mesmo maravilhados com algo que Jesus estava fazendo, com autoridade e poder, do nome do Senhor Jesus ali, porque ele não estava ali ainda usando o nome de Cristo, mas era o próprio poder do Senhor. Amém? E a Bíblia fala que ele simplesmente falou que os pecados daquele homem ali estavam perdoados. E ao invés de se maravilharem, eles começaram a pensar mal de Jesus, imaginando que ele estava blasfemando contra o Senhor. Mas ele mesmo fala, porque ele sabia o que estava sendo pensado, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Olha a autoridade de Jesus. Tipo assim, o que é mais fácil? Eu dizer para ele que ele está perdoado ou para ele levantar e ir embora? Olha que autoridade. Olha que certeza do que iria acontecer. E a Bíblia relata aqui, que ele diz, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E olha o que diz aqui no 25, imediatamente. A Bíblia não diz que foi depois, ou foi por um segundo, ou não. Imediatamente. Ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. E olha o que diz aqui para mim e para você ficar esperto. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, dizendo, hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia. Queridos, diga aí, nós veremos coisas extraordinárias. Quem garante isso não é a Vanessa, não é a pregadora da noite, é a palavra de Deus.
Porque o mesmo Jesus que estava ali ensinando, operando milagres, ele está aqui presente nessa noite. Porque a Bíblia fala que quando estamos reunidos, mais de 2 ou 3 em seu nome, ali ele se faz presente. Isso é o que move para a gente sair da nossa casa confortável para estar aqui. Porque se não fosse isso, queridos, nós nem estaríamos aqui. Você não caiu aqui de paraquedas ou porque você não tinha o que fazer. Você está aqui atraído pelo poder do nome de Jesus. E porque você é convencido pelo Espírito Santo que ele está neste lugar. E sabe, quando eu olho para essa história, você vê aqui um paralítico. Um paralítico, querido, é uma pessoa paralisada. Uma pessoa impossibilitada de se locomover. E ele tão somente não estava paralítico, mas estava numa cama. E cama não tinha rodinha para ele andar. Se fosse pelo menos uma cadeira de rodas, ele poderia botar a mão naquele ferrinho e se locomover. Mas ele estava numa cama, numa maca. E a Bíblia fala que pessoas, homens, 4 homens, estavam levando ele. Eu não sei como que você é, mas quando eu olho para um texto desse, você vai ver que esse texto, queridos, ele também está replicado em outros 2 evangelhos, está em Mateus e Marcos. Mas com essa riqueza de dizer que ele veio até Jesus, de frente a Jesus, trazido por 4 homens, bem de frente a Jesus, só mesmo aqui no Evangelho de Lucas. Então, por isso que é bom você ler um texto e você olhar também nos outros evangelhos para você ver. Porque, sabe, nós precisamos ir atrás dos detalhes. Isso move a nossa fé, isso nos ensina muito mais. E a Bíblia fala que esses homens levaram esse paralítico e quando chegaram lá, eles foram impossibilitados de entrar, considerando a multidão que estava naquele lugar. Aí você pensa, cá comigo. Às vezes a gente está com o irmão aqui do lado, sentado, você nem sabe se ele está precisando vir aqui à frente. Aí, às vezes, alguém fala, olha, fulano está precisando lá na frente, mas a tua vergonha é tão grande que tu nem fala, tu quer ir lá na frente? Esses homens, queridos, eles arrumaram, foi um buraco no telhado. Eu não sei, eu nunca consegui subir num telhado, porque eu tenho medo de altura até em cima da cadeira. Mas eu fico imaginando o que é você levar uma pessoa deitada numa maca até um telhado de um lugar, você conseguir subir sem fazer essa pessoa cair, e você ainda fazer um buraco e conseguir descer ela exatamente aonde Jesus estava. Você consegue mensurar a precisão desses homens? O esforço? Sabe, queridos, esse paralítico, ele só conseguiu o milagre que ele precisava por causa da disposição de 4 homens que se dispuseram a botar a mão na massa, arregaçar as blusas e simplesmente fazer o esforço de subir e descer com ele ali. Porque a Bíblia fala que o próprio Jesus falou, vendo-lhes a fé. Jesus não viu só a fé do paralítico. Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Você talvez ainda não entendeu muito direito o que eu estou querendo trazer, mas eu quero falar com você, queridos, que quando a gente está diante de um problema, a gente precisa olhar ao nosso redor e ver pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. Não adianta, mas eu moro sozinho, aí eu tenho a minha independência financeira, aí eu moro na minha mansão, triplex. Queridos, nós precisamos uns dos outros. E esse texto é um texto onde, de fato, nos mostra o quanto nós precisamos uns dos outros. Ele só conseguiu chegar de frente a Jesus por conta de uma ajuda. Ele só conseguiu descer do telhado porque alguém se esforçou no lugar dele. Eu pergunto, uma pessoa deitada, paralisada, qual esforço que ela fez para descer? Nenhum. Você está entendendo que você precisa carregar algumas coisinhas nas costas de vez em quando mesmo? Você está entendendo? Porque eu entendi isso.
Porque muitas vezes a gente começa a falar, tá pesado, eu estou cansado, é um bico, é uma birra, não é? Aí você olha para um texto desse e você vê que Jesus está nos ensinando essa noite que tem coisa que você precisa botar força mesmo. Que você precisa se esforçar mesmo. E detalhe, não é nem por você, haha, bonitinho. É pelos outros. São por pessoas. Eu estou aqui para chamar a sua atenção para você ser uma pessoa mais mansa, mais boazinha, mais empática, se colocando na cadeirinha dos outros. Eu não sei, querido, o Senhor me usa dessa forma, então aguenta a peia que eu já levei, entendeu? O Senhor me usa nessa forma, para falar com a igreja dessa forma. E eu vejo que isso daqui é algo que a gente precisa se atentar, porque às vezes você pode falar assim, irmã Vanessa, mas a gente não está na época de Jesus, a gente não precisa abrir um buraco para ninguém descer. Mas você precisa olhar a real necessidade atual. A necessidade atual do seu irmão. E aí eu vou falar para você olhar para dentro da sua casa. Olha, pensa na sua casa, com as pessoas que você convive. Eu gostaria de pedir a atenção de todos e todas, por favor. Porque Deus está falando e Ele é Deus neste lugar. Depois a gente vê o que está no celular, amém? Com certeza não é tão bom quanto o que nós estamos sendo advertidos hoje. E eu penso o seguinte, quando a gente olha para dentro da nossa casa, queridos, há sempre uma necessidade. Há sempre alguém precisando ser carregado por nós. Há sempre alguém que precisa, de fato, que a gente carregue essa pessoa. E, às vezes, a gente não se dá conta, porque vira tudo no automático. Tem pessoas que saem de casa, elas são desaparecidas, e aí elas abrem, às vezes, uma ocorrência policial. Chega lá, o policial fala assim, que roupa que ela estava trajando? Sei lá. Nem sei que roupa a pessoa está... A gente não olha, às vezes, nem para a pessoa que está do nosso lado, dentro de casa. A gente não sabe que roupa ela está vestindo, o que ela está comendo, o que ela está passando. Está todo mundo meio que vivendo no seu mundinho. No seu 4G, no seu 5G. Aí, quando você olha o global dentro de casa, você não sabe mais, você não sabe como que está a sua mãe. Você não sabe como que está o seu pai, você não sabe como que está a sua esposa, como que está o seu esposo. Só se gripar que você sabe, está gripando, e eu não vou pegar, não. Eu estou falando de sermos sensíveis, de olharmos e vermos de fato o que a pessoa está precisando. De sermos atentos, de sermos gentis. Tem pessoas que vai ligar para um lugar, tem maior paciência para falar com atendimento de telemarketing, uma educação. Aí quando vai falar, você não estava atendendo, não? Fala com o de casa, parecendo que está falando com uma pessoa qualquer. Pelo amor de Deus. Queridos, as pessoas mais importantes do nosso convívio são aqueles que estão próximos a nós. Eu sei que às vezes você tem uma pessoa distante, que você ama, que você não tem o cuidado de estar sempre telefonando. Faça isso com mais frequência. Mas aqueles que estão na sua casa, às vezes um filho, sabe, a gente espera datas bonitinhas para a gente poder fazer declaração de amor. Agora, na época de dezembro, é tanta confraternização, é tanto desejo, sabe, de coisas, grandes realizações, grandes vitórias, é tanta palavra fofinha. Ótimo, maravilhoso, mas isso não pode ser até o mês de dezembro. Nós precisamos ser assim o tempo inteiro, calorosos, amorosos, sabe, se colocando no lugar das pessoas. Mas eu não estou fazendo. Tem gente que está falando assim, mas eu já fiz muito, eu estou cansado, não vou fazer mais não, porque ninguém faz para mim. Faça a sua parte. Deus está falando para você hoje, faça a sua parte. Honre seu pai, honre sua mãe.
Ah, mas você não sabe o que eles fizeram comigo. Problema. É mandamento. Você sabe por que na prisão está cheio de menino novinho lá? Porque não honra pai e mãe. Por que morre cedo? Porque não honra pai e mãe. Por que está, sabe, no mundo do crime? Porque não honra pai e mãe. Outro dia eu vi um vídeo que me chocou, uma mãe indo na boca de fumo, pedir pelo amor de Deus. A mãe estava chorando, ajoelhada, por um filho, largar um fuzil e voltar com ela para casa. E sabe que o filho endurecido, os colegas dele todos chorando. E o filho endurecido. E eu falei, por que será que esse rapaz não chora e os outros estão chorando? Na hora me veio aquilo, porque os outros queriam que a mãe viesse e a mãe não veio. Valoriza a tua mãe, valoriza o teu pai. Valoriza, valoriza. Porque se Deus mandou honrar, é para honrar. Ah, mas, sabe, é um discurso que todo mundo às vezes fala, né? Você não pode generalizar, porque eu fui maltratado, eu fui isso. Queridos, você está diante, olhando para uma pessoa que também já passou coisas horríveis, que também já enfrentou coisas terríveis, que aprendeu muita coisa errada dentro de casa. Mas nem por isso, Deus me livre de desonrar meu pai e minha mãe. Vocês viram o testemunho da Isabel aqui? Aquilo ali, meu filho, aquilo foi um tapa na minha cara, de chinela havaiana. Porque uma moça daquela, pregar daquela forma, falar da sua mãe com tanto respeito, depois de tanta rejeição, depois de tanta pancada, é uma lição para nós. E eu fico pensando, quando ela chegar no céu, a coroa dela. A coroa de glória dela. Então, se a gente pode fazer diferente, se a gente pode fazer mais, a gente precisa fazer. Esse texto está mostrando a importância realmente da gente ajudar uns aos outros, mas também me mostra e mostra a você como é importante a gente se associar com pessoas certas. Sabe, ano novo, todo mundo fica, nossa, tudo maravilhoso. Mas tem algumas coisas que tu vai ter que deixar lá atrás. Seu pezinho é virado para frente. Tem coisa que não é nem mais para você olhar para trás. Eu quero que abra comigo lá em Provérbios 22, a partir do 24 e 25. Nós vamos falar sobre associação. Olha o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha o que é você estar se associando com uma pessoa mal-humorada. Sabe aquela pessoa que todo dia acorda dizendo que está com a pá virada? Fuja dela. Sabe aquela pessoa que fala que tem um pavio curto, que se ira facilmente, que tudo quer ser violento, tudo quer ser briguento, tudo quer resolver no base do murro, do grito? Fuja dessa pessoa. Porque a Bíblia fala que a gente imita, e imita mesmo, queridos. Nós somos seres influenciáveis. Aonde a gente está, a gente começa a ser influenciado. E daqui a pouco, aquela prática que você está vendo a pessoa fazer, você começa a fazer e fala, meu Deus, até a minha maneira de falar está mudada. A associação com pessoa errada leva à morte. Já viu aquela pessoa, estava no lugar errado, com a pessoa errada, fazendo a coisa errada. Era uma pessoa até certa, mas só por estar naquele lugar, perdeu. Cuidado. Isso é uma vacina para nós. Aí você pode falar, não, mas de vez em quando eu só converso. Vai lá para 1 Coríntios 15, 33. Aleluia. Deus é bom, você está aprendendo? A Bíblia diz assim, ó, não se deixem enganar, viu? É engano seu. As más companhias corrompem os bons costumes.
As más companhias. O que é companhia? Companhia é alguém que está do seu lado, alguém que você anda. Alguém que você está aí colado. Alguém que é chegado seu. Alguém que você está dando uma atenção maior. Cuidado, é uma boa companhia? Como é que eu vou saber? Olha para a vida. Olha para a vida dessa pessoa, vê como é que ela trata pai e mãe. Vê como é que ela trata o seu cônjuge. Vê como é que ela trata os seus filhos. Vê o que ela tem de projeto, de planos. Vê como é que ela fala. Vê como é que ela trata os outros. Vê se ela é uma pessoa arrogante. Se ela é uma pessoa soberba. Se tudo quanto ela está, sabe, às vezes assim, até menosprezando os outros. Fuja. Aleluia. Sabe, enquanto eu estava estudando sobre isso aqui, o Senhor falou comigo, tem pessoas que você precisa desassociar. Ei, jovens, vocês precisam desassociar de algumas pessoas. Sabe aquele clubinho? Cuidado. Esse lugar não te cabe mais, não. Lugares que você precisa deixar de ir. Conversas que você não precisa mais participar. Começou a falar coisa errada? Saia francesa. O que é saia francesa? Não dá nem tchau. Vira as costas e ó. Finge que não ouviu. Por que isso? Porque Deus está querendo nos poupar. Quando o Senhor nos traz um ensinamento, queridos, Ele está querendo nos poupar de algo. É sempre assim. E sabe, outro ponto importante, quando a gente se dá conta de algumas pessoas que a gente precisa ajudar, e a gente às vezes até se dá conta dessas pessoas, aí eu queria que você também colocasse assim, você no lugar. Às vezes você precisa ser ajudado, porque todos nós precisamos de ajuda. Essa palavra não é simplesmente para te incentivar a ajudar alguém, mas para você também se permitir ser ajudado. Porque também o inverso é verdadeiro. Existem pessoas que têm uma dificuldade de permitir ser ajudado. Pessoas que se julgam tão fortes, tão sábias, que não conseguem administrar você trazer uma crítica. Se você chega e fala assim, eu só queria falar isso aqui. Eu sou assim, parece até Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser assim. Queridos, pelo amor de Deus, nós precisamos estar o tempo inteiro nos transformando, renovando a nossa mente com a palavra de Deus, porque tem umas coisas que a gente fica levando com a gente desnecessariamente. Sabe, eu tive uma vez uma aula com um professor do Rema, eu não vou falar o nome dele para não expor ele, em 2010. E ele falou que ele tinha um problema muito sério que ele não sabia que ele tinha. Ele era uma pessoa muito humilde, que não tinha assim, condições de comprar muitas roupas. E ele sempre usava as roupas mais assim, repetidas, porque ele não tinha condição. E ele disse que um dia um irmão da igreja observou aquilo e falou para ele assim, olha, eu queria te dar um presente, só que você tem que ir comigo. Colocou ele no carro, levou ele numa loja, chegou numa loja e começou a mostrar para ele algumas camisas, algumas calças. E ele era conhecido do dono da loja, começou a mandar tirar um monte de coisa. E ele disse que ele começou a experimentar, mas ele disse que ele sozinho naquela cabine, falando, nossa, que coisa horrível, o que esse homem quer comigo, por que esse homem está me dando tanta coisa? E ele disse que começou a ficar irado lá dentro, experimentando as roupas. Aí chegou um momento que ele falou para o moço que estava abençoando a vida dele, olha, não leva a mal não, mas eu só vou levar isso daqui. E ele tinha separado muitas coisas, mas ele pegou acho que 2 camisas e uma calça. E aí disse que o homem falou, mas por quê? Aí ele falou assim, não, eu não estou me sentindo muito bem. Aí o homem não insistiu. Aí ele falou que se sentiu fazendo a coisa certa e foi para casa com as 3 mudas de roupa. Só que quando ele chegou em casa, ele disse que o Senhor falou com ele. Ele começou a falar com o Senhor, a oração dele, aí do nada veio esse pensamento das roupas que ele estava lá, e ele falou com Deus. Ele falou, olha, Senhor, hoje eu me senti muito constrangido, aquele homem querendo me abençoar, e eu não me senti bem com isso. E aí o Senhor falou o coração dele.
há muito tempo eu tento te abençoar e você resiste. E ele entendeu que ele estava sendo orgulhoso. Pare de orgulho se você tem orgulho. Sabe, a gente precisa saber conviver mesmo com as coisas que Deus quer fazer através de pessoas na nossa vida. Queria que você abrisse comigo lá em Provérbios 16, 18. Aleluia. Olha o que diz. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Esse espírito altivo aqui, muitas vezes, em algumas traduções, está ligado à soberba, à vaidade. Então, quando uma pessoa ela age com orgulho, quando uma pessoa age com soberba, ela está simplesmente canalizando as forças dela para ela realmente ser uma pessoa destruída. Para ela vir a ter uma queda. Porque Deus não a gente sabe que ele se opõe aos orgulhosos, aos soberbos. Por quê? Porque Deus quer que a gente seja humilde. Deus quer que sejamos pessoas humildes. E humildade, queridos, é uma dádiva, é uma grandeza a pessoa que é humilde. E humildade não tem nada a ver com pobreza, viu? Porque tem muito rico humilde e tem muito pobre soberbo. Humildade é você realmente saber receber. Você saber o seu lugar. Aleluia. Deus é muito bom. E uma característica que eu quero chamar a sua atenção em relação ao que aconteceu com esse paralítico lá em Cafarnaum, é que o Senhor, ele viu a fé daqueles homens, amém? Você consegue identificar que ali houve fé? Você consegue identificar que ali houve fé? E não houve só fé de uma pessoa, ali houve uma unidade de fé, mas sabe, queridos, ali também houve compaixão. Aleluia. Sabe, por esses dias nós vamos ver coisas extraordinárias. Mas as coisas extraordinárias que nós veremos, elas dependem de fé e compaixão. Porque hoje falta muito amor no coração das pessoas. Porque a própria palavra já nos alerta que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. As pessoas estão frias, falta amor. Porque o amor, ele inspira cuidado. Toda pessoa que ama, cuida. E a Bíblia aqui, quando você olha para esses 4 homens, você vê que esses homens foram movidos por fé e compaixão. Aleluia. Nós precisamos ser mais compassivos uns com os outros. A gente só sabe o que a pessoa está, de fato, passando, se você se colocar no lugar dela, se você se aproximar dela, se você conversar com ela. Não adianta, sabe, às vezes a pessoa fala assim, é muito difícil para uma mãe perder, por exemplo, um filho para o mundo do crime. Isso é uma coisa que todo mundo sabe que é. Mas pensa a mãe que perdeu. Nós não sabemos no íntimo a dor dela. Nós só sabemos aquilo que nós passamos, queridos. E mesmo assim, cada um tem um nível, uma sensibilidade. Às vezes, uma dor que eu sinto em você não faz nem cosquinha. E às vezes em você, o que você está sentindo, está doendo demais em você, eu chego perto, tento até, eu estou com uma dor de dente, a meu doeu, mas não foi assim não. Porque é muito pessoal. Então nós temos que parar de generalizar o sofrimento dos outros, a dor dos outros. Nós temos que ser mais compassivos, mais pacientes. Nós temos que olhar e ver o que eu posso ser melhor, o que eu posso ajudar. Sabe, tem gente que pensa assim, eu estou esperando eu ter muita condição. Queridos, às vezes não está nem ligado à questão financeira. Está num abraço. Está em você, por exemplo, chegar aqui e olhar. Você já sabe realmente qual a cor do olho do irmão que está do seu lado? Ou você só olha para ele assim de relance, não sabe nem ao certo como que é?
olhar no olho, tocar. Coisas que estão sendo perdidas e que a gente precisa resgatar. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 João 3, do 14 ao 18. Sabe, queridos, Cristo deu a vida dele por nós. E nós devemos, não é uma faculdade, não é simplesmente uma ideia para você querer fazer ou não, mas nós devemos também dar a vida pelos irmãos. Isso é muito forte. E parece que isso nem está na Bíblia, mas está. A Bíblia diz assim, ó: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Amém? Agora, olha o que diz o 16. Desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aleluia. E olha o que diz aí em seguida o 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Todos nós temos algum recurso material. Ou você está só com essa roupa, você vai voltar para casa, você vai pôr para lavar e vai ficar pelado. Todos nós temos algo. Entende o que eu estou falando? A gente não precisa esperar a nossa roupa desgastar, ficar velha e furada para ceder. A gente pode compartilhar, a gente pode dividir. A gente pode pegar um mantimento que às vezes a gente tem na despensa da nossa casa. Ah, mas eu comprei por mês. Deus vai prover, queridos. Se você está vendo alguém com necessidade, reparta o que você tem. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu não tinha praticamente nada. Nada mesmo. Nem parece, né? Mas já, viu? E tinha um senhor que de vez em quando ele passava e ele sempre vinha pedir alguma coisa e ele era tão trabalhador, ele andava com uma enxada. Nessa época eu morava no Novo Gama. E às vezes ele falava: Dona Vanessa, posso carpir? E ele ia lá, eu falava: não precisa, dessa finura no sol quente. Enquanto eu estava lá em cima pegando, eu pegava de tudo meio. Se eu tinha 2 litros de leite, um era para ele. Se eu tinha um pacote de arroz, eu dividia no meio, metade era para ele. Se eu tinha meia dúzia de ovo, 3 era para ele. E quando eu descia, o bichinho, eu não sei, parecia uma máquina, ele já tinha capinado tudo. E quantas vezes eu sentei com ele assim, e ele falava assim: ô, dona Vanessa, eu só vim aqui mesmo porque eu queria pedir uma vela, porque eu estou sem luz há tanto tempo. Queridos, isso não tem preço. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Não tem ninguém aqui que não possa fazer mais. Aleluia. E olha o que diz o 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É muito bonito você ouvir um eu te amo. Mas mais bonito ainda é você ver uma pessoa, além de falar eu te amo para você, ela ser generosa com você. Ela suprir uma necessidade sua. Sabe, se tiver alguma coisa da igreja, querido, se envolva. Às vezes a gente faz uma chamada. Todo mês nós temos assistência social nessa igreja. Todo mês todo mundo come. Todo dia todo mundo come. E às vezes a gente fala: não, eu não vou levar porque eu não tenho dinheiro para uma cesta básica. Traga o que você tiver. Isso é uma maneira de você ser abençoado. Isso é uma semente.
Se vamos fazer algo, vamos pegar junto. Lembra que eu comecei falando, nós somos uma igreja bem ajustada, nós estamos aqui para pegar junto uns com os outros. E sabe, se você um dia precisar, nós estamos aqui, conte conosco. Não fica com orgulho bobo, não. Porque um dia pode ser você, um dia pode ser eu. Um dia pode ser uma necessidade de pagar um exame, igual já aconteceu comigo. Um dia pode ser a necessidade de comprar uma comida, pagar uma conta. Queridos, isso é ser igreja. Isso é ser igreja, isso é ser corpo, isso é se ajustar, isso é o que nós pregamos aqui, isso é que nós, sabe, desejamos que esteja enraizado em cada um de nós. Nós estamos diante de dias extraordinários. Sabe, você lembra no final aí? Eu vou só te lembrar o que foi falado lá em Lucas 5. Aleluia. Quando aquele povo viu o milagre de Jesus. Em Lucas 5, no verso 26. Olha o que aconteceu. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. Estavam cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia. Sabe, nós somos um povo da fé, um povo que crê sem ver. Mas eu vou te falar, nós vamos ver. Nós vamos ver. Sabe, esse é um tempo onde a gente vai ver, onde os nossos olhos vão contemplar aquilo que a gente confessou, aquilo que a gente declarou, aquilo que a gente gerou em oração. É o tempo da gente ver coisas extraordinárias na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa vida. E aonde você estiver, fale todo dia isso para você. Sabe, eu acho tão bacana quando a Isa põe lá, hoje é dia de milagres. Creia. Viver um milagre. Está respirando esse arzinho aí que você está respirando de graça, é um milagre. Tem pessoas pagando caro por um balão de oxigênio. Ter para onde voltar hoje, quando a gente sair daqui, é um milagre. Tem pessoas esperando o mercado fechar para ir com o seu papelão fazer de colchão lá na frente. Nós temos tantos motivos para sermos gratos. Nós temos tantos motivos, sabe, para levantar as nossas mãos diante do Senhor e glorificarmos a Ele. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Sabe, queridos, para vermos esses milagres extraordinários, para termos a visão de tudo isso que vai acontecer, Deus está nos chamando a nos movermos num nível maior de fé e compaixão. Sabe, parar de limitar o agir de Deus, parar de dar atenção às coisas pequenininhas que estão roubando a sua fé, que estão roubando, sabe, o seu tempo com Deus. Aleluia. Sabe, Deus está nos chamando para um nível maior. Um nível maior de fé, um nível maior de amor, um nível maior de compaixão. Eu não sei você, mas eu não vou ficar de fora. Eu não vou ficar de fora. Hoje é dia 9 de janeiro, queridos. Ainda não chegamos nem no 10º dia. E o Senhor está falando para mim e para você que veremos coisas extraordinárias. Sabe, pare de limitar o agir de Deus na sua vida. Sabe, é tempo onde você tem que olhar e falar assim, o que você sonha? O que você quer ser? O que você pretende ser? Sabe, hoje eu fico assim pensando, eu me deparei essa semana com uma menina de 18 anos. E ela falou assim para mim, eu tinha um sonho. Qual era o seu sonho? Qual era o sonho que você tinha? Eu queria ser médica. Gente, eu queria, com 18 anos. Eu queria ser médica. Mas eu escolhi coisas erradas, eu perdi meu tempo, eu desobedeci minha mãe. E eu falei, querido, o que te impede? Você se consultaria com um médico de 70 anos? Eu me consultaria. Então, está cedo para ela?
Está muito cedo, querida. Ela pode muito mais. Está cedo para ela, está cedo para mim e para você. Sabe, a gente com o Senhor Jesus, a gente pode seguir o plano dele, a gente pode ser o que a gente quiser naquilo que ele tem para nós. Não limite o agir do Senhor. Sabe, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos e começa, sabe, a pensar nas coisas extraordinárias que o Senhor vai colocar na sua mente agora. Coisas que Ele mesmo vai colocar. Coisas que Ele vai fazer você enxergar por fé. E que você vai ver. Coisas que vão ser nessa hora afloradas. Que vão ser despertadas. Muitos aqui terão um vislumbre de coisas até antigas. Pensando, isso é coisa do passado. Mas Deus diz, não, é mais atual do que você pensa. É presente, é presente. É presente. Algo fresco. Algo que o Senhor está colocando na sua mente. E eu declaro em nome de Jesus. Você perseguindo essa visão. Você perseguindo essa visão. Você não se distraindo. Não ficando pelo meio do caminho, mas sendo atencioso e veloz com aquilo que Deus colocou no seu coração e na sua visão. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que entrou neste lugar. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, essas visões que eles mesmos estão tendo. E o Senhor contempla, porque o Senhor conhece pensamento, o Senhor conhece coração, o Senhor conhece destinos aqui, Pai. E eu declaro, Pai, uma abertura de novo ciclo se iniciando, em nome de Jesus. Onde essas pessoas possam, de fato, Pai, serem elevadas a um novo nível de fé, a um novo nível, Pai, de compaixão, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, elas ousadas, não negociando aquilo que elas estão vendo, em nome de Jesus. Eu declaro todos os recursos que elas precisam sendo disponibilizados, em nome de Jesus. Portas sendo abertas, em nome de Jesus. Portas sendo abertas, portas sendo abertas, portas sendo abertas pelo Senhor. Aleluia! E o Senhor pavimentando uma estrada que vai levar cada uma delas a este lugar de honra, a este lugar de galardão, a este lugar, Pai, de colheita. Existem pessoas aqui que tem muita colheita. Deus manda te falar, Ele viu cada semente plantada. Ele viu. E a colheita vem dele. Se prepara, você sabe que Ele está falando com você. Aleluia. Obrigada, Pai, por mentes cativas ao Senhor, por todo pensamento de rejeição